dia, boa tarde, boa noite, como vocês estão? Meu nome é Neuraci, mas como sempre vocês podem me chamar de Neura. E hoje nós vamos falar sobre um filme muito pedido por vocês, que eu também evitei muito de fazer, porque eu tenho medo de falar merda. Porque é um filme que ele está num lugarzinho muito especial do meu coração e é um filme muito bom. É um filme da Pixar, se vocês não conhecem, se vocês não perceberam pela minha roupinha, o que faz sentido porque eu estou vestida de um homem negro de bigode. É o filme Soul. Pixar, inclusive, que ela chegou de mansinho e ela foi desgraçando a nossa cabeça, né? E se os seus brinquedos tivessem vida? E se os monstrinhos que vivem no seu armário fossem funcionários que vivessem em uma outra dimensão cheia de monstrinhos? E se um pai peixe tivesse perdido seu filho peixinho e tivesse que viver várias aventuras no fundo do mar para encontrar seu filho? E se os carros tivessem vida e morassem em cidades modernas assim como a nossa? E se enquanto humanos nós tivéssemos destruído o planeta e a única solução de sobrevivência fosse se mudar para uma nave espacial no meio do espaço onde a gente não teria nenhum tipo de livre-arbítrio? Como encontrar alegria na vida, mesmo se sentindo uma pessoa ultrapassada e perdido a pessoa que você mais ama? E se os seus sentimentos tivessem sentimentos? Você pensa bastante como é se sentir triste? Você já imaginou como a depressão funciona dentro do seu cérebro? Se você morrer, será que as pessoas que você amou vão se lembrar de você? Quanto tempo vai demorar até você ser completamente esquecido? Você já se perguntou qual é o sentido da vida? O filme começa com o Joe, o nosso protagonista, dando aula de música em uma escola. Aula de música, inclusive, que todo mundo parece que tá lá odiando profundamente estar lá. Menos uma menina que toca trompete. Ela sim parece estar feliz e o Joey olha pra ela e já se identifica. Fala, cara, não, você é isso mesmo. E daí ele começa a contar sobre a primeira vez que ele ouviu música, ele começa a tocar jazz pras crianças, porque tudo que crianças de 10 anos querem ouvir é uma história de infância e uma longa música de jazz. No meio da aula interrompida, e a diretora aparece e fala: Joey, até que enfim eu posso te dizer que agora você é nosso professor integral. E daí ele fala: o quê? Você chega de trabalho meio período, agora você vai ter plano de saúde, você vai ter plano de aposentadoria. Bem-vindo à família permanente. E ele fala assim: porque na cabeça do Joe, esse emprego de escola é temporário, porque a função da vida dele é ser um músico de sucesso. Ele vai ser um pianista de jazz de sucesso. E o que tá acontecendo agora é só o meio do caminho, sabe? É só o meio período, não. Então, ele aceitar esse emprego como professor permanente é um preguinho no caixão do propósito de vida dele. Então ele fica tipo, obrigado, obrigada. E ele vai conversar com a mãe. A mãe dele tem uma alfaiataria. E ele sempre leva as roupas dele pra consertar, pra lavar lá. E a mãe dele tá muito feliz que ele conseguiu um emprego fixo. Porque o pai dele é músico, de jazz também, sofrido músico. E ela viveu muito tempo tendo que segurar as pontas de casa porque o marido dela queria ganhar a carreira como músico, né? Então, quando ela vê o filho dela com um emprego fixo, ela quase chora de alegria e fala: sim, filho, você vai aceitar, né? E ele fala: vou, mãe, vou aceitar sim. Ele não quer aceitar. Daí ele tá saindo da alfaiataria e um ex-aluno liga pra ele e fala: e aí, professor, como é que você tá? Tudo bem? E ele fala: tô bem e tal. Ele fala: então, tô tocando bateria, aquela saxofonista de jazz que você gosta. Daí ele fala: é mesmo? E ela tá precisando de um pianista, você não quer vir aqui fazer um teste? Eu amo como a Pixar consegue pegar os detalhes das coisas, porque ela mostra, é um ex-aluno. Então a gente sabe que ele é professor nesse estado de temporário há muito tempo, porque tem um aluno dele que já virou músico profissional. Então ele tá há um tempo esperando isso acontecer na vida dele. E ele fica todo empolgado, fala: meu Deus, tô indo aí e tal. E ele faz o teste, ele passa no primeiro teste, e naquele dia, à noite, ele vai ter o primeiro show dele. Então ele tá muito feliz porque, enfim, a vida dele vai começar a acontecer. Enfim, a vida dele vai dar certo. E o que acontece no meio do caminho? Ele morre. E pra mim, esse filme me alegra de várias maneiras diferentes, mas pra mim uma coisa incrível que a Pixar conseguiu fazer é falar sobre o pós-vida sem citar nenhuma religião, sem ofender nenhuma religião, sem ficar meio desconfortável com ninguém, porque esse é um filme que era pra ser passado nos cinemas do mundo todo, né? Mas ele foi lançado na pandemia. Ele não poderia se fixar tanto à cultura cristã ocidental, porque ia passar na China, ia passar no Japão, ia passar na África, ia passar na Índia, e já não ia criar uma identificação imediata. Da mesma maneira que ele não poderia ir para o metafísico, para o subjetivo, para o meditativo, para o plano astral, muito forte, porque ele ia perder essa ligação com o público cristão também. Então ele tinha que falar sobre inspiração, que é o que esse filme fala, inspiração, falar sobre vida, falar sobre morte, mas
citar nenhuma religião. Como você pode ser genérico e profundo ao mesmo tempo? A Pixar é a única que conseguiu fazer isso, sim, porque o filme, ele morre e ele vai para uma escadaria que é um grande buraco iluminado. Não tem nem cor na escadaria para ninguém falar, porque tal cor é de tal coisa. Não, é um pós-vida, mas o que acontece? Não sabemos o que acontece. Então, é incrível isso pra mim. Eles conseguirem fazer uma coisa tão legal, mas tão isenta. Pegar um pouquinho de cada religião, pegar um pouquinho de cada crença, colocar um pedacinho, mas não muito, não citar o nome, para que ninguém saia muito machucado, muito tenso, muito ferido. Ele tá tão focado naquele propósito que ele disse que é o único propósito de vida dele, que ele descobre que existe um pós-vida e ele tá tão desesperado que ele quer voltar para a Terra. Não porque ele descobriu que existe alguma coisa depois, não é importante. Não é importante. E quando eu falo para vocês como eu amo, como histórias conseguem passar emoções de maneiras muito mais profundas, a gente poderia conhecer a história do Joe, que é uma pessoa extremamente hiperfixada num futuro. Quando eu chegar lá, eu serei feliz. Eles poderiam fazer isso e falar isso para você. Ou eles poderiam falar, ele morreu, descobriu que existe um pós-vida, mas ele tinha tanta certeza do que ele achava que era certo, que ele ignorou tudo isso, ele rompeu as fibras do tempo e do espaço e foi parar no pré-vida. Você consegue explicar muito mais quando você não tem as barreiras da realidade para dar de exemplo, não é? Ele chega no pré-vida. O que é o pré-vida? Pré-vida é uma representação subjetiva e abstrata do que pode ser. E eles fizeram para ser vago mesmo, tanto que nada é tangível. Ninguém pode se tocar, as coisas não têm gosto, as coisas não têm cheiro, as coisas não são. E eu sei que é estranho a gente falar isso, mas funciona super bem no desenho. E lá ele conhece os Jerrys, que é o que eles são, eles apenas são. Eles são a física em prática, vista de uma maneira que não assustasse os humanos. Eles não são nem um pouco vistos como Deus, como deuses. Eles sabem de muita coisa, mas eles não têm essa onipresença e eles não têm essa preocupação com o que as pessoas estão fazendo da própria vida. Eles são mais observadores, assim, o trabalho deles é mais operacional. O que é interessante também, todos se chamam Jerry. Novamente, Jerry não ofende, a palavra Jerry não é associada com nada, não cita nenhuma religião. Então é perfeito. Ele cai no pré-vida. E o que é o pré-vida? O pré-vida é onde as alminhas, as novas almas, descobrem os traços de personalidade delas. Então eles recebem meio que uma faixa assim com vários botões que tem que ser inseridos. Então tem os traços de personalidade e a última coisa é a faísca. Quando ela encontrar essa faísca, ela ganha um cartãozinho para ir para a Terra. Pelo que parece, não é citado em nenhum momento, mas pelo que parece, o filme Soul segue a ideia da reencarnação. Mais ou menos, né? Porque não é assim também. Porque eles chamam as almas por número. Então tem um número finito de almas. Que eu acredito que vão para aquela grande luz, fazem tss, e voltam como alminhas. Acho. Isso não é falado em nenhum momento do desenho. Mas é o que parece pra mim. E lá elas aprendem novos traços de personalidade, descobrem a sua faísca e voltam pra Terra. Na teoria do desenho, acho. E o Jerry tá explicando tudo isso pro Joe, falando, olha, aqui as nossas alminhas fazem isso, aqui elas descobrem as personalidades. E a maneira como as alminhas encontram sua faísca é através dos mentores. Os mentores são pessoas falecidas que foram importantes em vida, que vão ajudar, de alguma maneira, essas alminhas a encontrarem a sua faísca. Joe não está lá para ser mentor, mas é isso ou ir pro grande depois, pós-vida. Então ele fala só assim, pega um crachazinho, entra no seminário de explicação de como os mentores funcionam. Chegando lá, eles explicam que o objetivo do mentor é que seja com inspiração de vida, seja ensinando, de alguma maneira ele vai fazer a alminha encontrar a faísca dela. Que o Joe acha que é o propósito. É importante a gente separar essas coisas porque ela vai ser mais importante no final. Então, ele vê aquele acontecimento e ele pensa, vou achar uma alma, mostrar para ela a magia do jazz, ela completa o círculozinho dela, ganha o passe para a Terra, eu roubo o passe para a Terra e vou lá ter o meu show e viver uma vida de sucesso como músico de jazz. Que é uma ideia bem egoísta, bastante egoísta, e que é um dos grandes problemas quando você acaba focando muito no seu, não, eu vou fazer isso, quando eu chegar nesse ponto, eu alcancei. É que você vira uma pessoa um pouco mais egoísta, porque quando a sua prioridade de vida é você e o que você vai alcançar, você meio que se preocupa menos no que está acontecendo em volta e você se preocupa menos com as pessoas. Porque o Joe, ele está firme, pronto em fazer que uma alma nunca chegue à Terra. Para ele que
ele consiga viver o que ele acha que ele tem que ter vivido. Um dos Jerrys passa pro Joe a Alma 22. A Alma 22 é uma alma que está há um tempo indeterminado não encontrando a faísca dela. Ela tem todos os traços de personalidade, mas falta faísca, e várias personalidades da história tentaram fazer essa menina encontrar. Ela não é uma menina, ela tem voz de mulher, mas ela é subjetiva, ela não está no plano físico. Ela escolhe essa voz porque é irritante, segundo ela. E nenhum das personalidades importantes que tentaram conseguiram fazer ela encontrar a faísca. Joe não sabe disso. O primeiro lugar que a 22 e o Joe passam é o Museu da Vida, que mostra os acontecimentos do passado que ele viveu para inspirar a alminha, né? Só que o que tá passando é o da pessoa que ele roubou o nome, que é um psiquiatra, psicólogo, psicanalista, não lembro qual dos três, mostrando todas as coisas incríveis que ele fez pelo país dele, pelos estudantes. Ele fala, não, esse não sou eu, não sou eu. E daí a 22 aparece com um palanque, coloca a mão dele e mostra o que realmente é a vida dele. E a vida dele parece ser extremamente triste e solitária. Mostra ele sozinho comendo torta, mostra, tem uns palanques assim de coisas importantes, e uma das coisas importantes para a vida dele é um desodorante tipo Rexona. Tem uma grande estátua dele esperando a roupa ser lavada. E ele olha para aquilo tudo e fala, cara, eu não vivi nada da minha vida. A minha vida, ela não serviu para nada. A minha vida não teve propósito. Eu não fiz nada de grandioso ou diferente na minha vida. E ele fica meio desgraçadinho da cabeça com essa informação, sabe? E a 22, ela assim, ela não quer ir pra Terra de jeito nenhum. Ela tá extremamente feliz com a vida que ela tem naquele momento. Tá ótimo do jeito que tá. Eu tenho minha pré-vida, ela é ótima, eu vivo bem, eu conheço pessoas. Eu não quero ser daqui. E daí o Joe tem a seguinte ideia: eu ajudo você a encontrar a sua faísca, você ganha o passe pra Terra e me dá o passe pra Terra e eu vou viver minha vida. 22 fala top, porque daí ela nunca vai ter que viver a vida dela e o Joe vai poder viver a vida dele. É engraçado que esses dois personagens, eles são opostos de um mesmo sentimento. E eles acabam no mesmo lugar. O Joe acha que ele precisa alcançar certas coisas para viver. E por isso, ele não viveu. E a 22 acha que ela precisa ser muita coisa para começar a viver. E ela nunca vive. O maior sentimento que os dois têm é medo. Então, eles se encontram no medo. Medo de nunca fazer alguma coisa que preste da vida, de merecer a vida, ou o medo de nunca chegar aonde ele acha que é o lugar dele. Daí chega um Jerry falando, que bom que você tentou com a nossa 22, né? Mas não deu certo, porque ninguém mais acredita que ela vai conseguir sair de lá. Já tá tipo, mais uma pobre alma que tentou e não conseguiu. E a 22 fala, não, eu tô aprendendo com ele, eu quero continuar com ele e tal. E os dois saem correndo, fogem e entram numa caixa. Essa caixa é outra dimensão e lá é o quartinho da 22. E no meio do passo quartinho da 22, no final, tem um lugar que me fez me apaixonar por esse filme. Quando eu assisti esse filme a primeira vez, falei, beleza, porque eu não sou uma pessoa da música. Cada um tem suas pira. Música não é minha pira. Eu não sou uma pessoa musical. Eu não sou uma pessoa com ritmo musical. Não sei os B.O. Eu tava tipo, legal, é um filme bonito, é um filme bem iluminado e tal. E daí a gente entra no pré-vida, eu fiquei, bonito. Quando a gente entra nesse lugar que eles vão, é quando o meu olho fez legal, que é a zona da inspiração. A zona da inspiração, dentro da mitologia do filme, é onde o espiritual e o físico se encontram. Então é quando você está num estado de inspiração contínua. Você começa a fazer alguma coisa e você está tão inspirado que você segue fazendo e você muda de plano de realidade. O que é uma ideia muito legal. E daí o Joe, que é uma pessoa focada, ele fala, então é aqui que eu vou quando eu começo a tocar piano. Ela fala, não, 22 fala. Aqui é onde todas as pessoas inspiradas vêm. E daí mostra tatuador, mostra atriz, mostra jogador de basquete. É literalmente qualquer estado de fluência inspirativa. Essa palavra existe? Não sabemos. Você pode estar fazendo uma planilha no Excel por 2 horas e você está extremamente feliz e satisfeito com a sua planilha no Excel. Aquele momento você está lá. Você está lá na zona de inspiração. Então no alto tem as pessoas inspiradas flutuando e embaixo tem as almas perdidas. Eles dão 2 explicações de como uma alma fica perdida. Alma no sentido do filme, né? Não no sentido religioso de alma perdida, inferno e tal. Eles explicam que é muito fácil você sair da inspiração e entrar na obsessão. Quando você entra na obsessão, você perde a noção da realidade. E nessa hora você se torna uma alma perdida. E é interessante que as almas inspiradas estão flutuando e as almas perdidas, elas estão arrastadas, a areia está prendendo elas estão amarradas assim, sabe? Elas estão travadas numa gosma preta, numa areia. E quem aparece para salvar as almas perdidas é um navio de pessoas místicas. Existem as pessoas inspiradas, existem as pessoas presas na própria cabeça e daí tem as pessoas
místicas que conseguem navegar do espiritual para o físico de maneira mais livre, porque eles aprenderam isso. Então é um navio todo com cara de droga, sabe? Todo com cara de anos 70. Descem várias pessoinhas místicas. Eles são os místicos sem fronteiras. E eles começam a tocar instrumentinhos místicos e fazer sinais e dancinhas para poder libertar aquela alma da obsessão. Um exemplo que eu achei legal para a gente entender essa ideia da obsessão é uma pessoa que nasceu num lar pobre. Não é ninguém específico, mas ela cresceu num lar com dificuldades e ela entende que ela precisa fazer dinheiro para ter conforto. Então ela passa boa parte da juventude dela buscando maneiras de fazer dinheiro e ela realmente consegue crescer na vida dela. Então até um certo ponto, ela está movida pelo objetivo de ter conforto para ela e para as pessoas que ela ama. Passou de um ponto, ela começa a acumular dinheiro e vira a chavinha e entra a chavinha da ganância. E ela para de pensar no conforto, ela começa a pensar no acúmulo e em como eu consigo todo o lucro do mundo, todo o dinheiro que puder me dar. Como eu posso contratar um funcionário e pagar a menor quantidade autorizada pela lei de dinheiro para ele trabalhar muito para mim? Porque a coisa mais importante não é mais o meu conforto, para mim e para as pessoas que eu amo, é acumular. E ele vai destruindo tudo que ele considerava de valor, porque agora ele só olha em uma coisa, que é o acúmulo. Quando uma pessoa entra numa carreira altruísta, uma carreira de voluntariado, ela entra com o objetivo de ajudar, mas ela percebe que a atenção que ela recebe por ajudar é muito mais legal e ela começa a viver num propósito de agradar as pessoas e parecer uma pessoa boa e não mais ajudar. Ela começou inspirada, ela acabou obcecada pela coisa errada. Entendem? Mas a 22 leva ela lá para conhecer exatamente esse navio de pessoas místicas, porque são as pessoas que a 22 conhece que podem ajudar o Joe. São tipo pessoas meditando em alguns lugares do mundo, mas o capitão deles é um homem que na vida real ele é uma placa viva. Que ele fica balançando uma placa de desconto e quem vê ele de fora acha que ele é só uma pessoa trabalhando lá, fazendo uma coisinha. Mas no universo fora da realidade do filme, ele é alguém que consegue navegar entre o físico e o espiritual e ajudar almas perdidas. O capitão do navio das pessoas místicas fala que pode ajudar eles. Eles levam eles para um lugar onde é mais fino ainda o espaço entre o espiritual e o físico, fazem um círculo, o Joe se empolga demais, ao invés de esperar a hora certa, ele se joga no buraco que vai pra terra, acaba levando a 22 junto e eles caem no hospital, que é onde o corpo do Joe está. Só o que acontece? Como foi tudo meio trocado, o Joe entra no corpo de um gato, que era um gato terapêutico que estava no colo dele, e a 22 entra no corpo do Joe. Então ela que nunca quis chegar perto de um humano, vira uma humana sem ela querer. Ela fica completamente apavorada com tudo. Joe, enquanto gato, consegue fazer ela fugir do hospital. Ela sai pra fora e ela fica completamente traumatizada, porque ela está acostumada a viver para toda a eternidade num lugar onde você não sente nada, não existe tocar, não existe sentir, não existe gosto, não existe cheiro, não existe nada. Então é tudo muito assustador, ela sai correndo, fica num cantinho assim, posição fetal e fala: eu vou ficar aqui até você morrer, porque essa vida é completamente assustadora. Joe, enquanto gato, rouba um pedaço de pizza e a primeira coisa que ela prova é a pizza. E o olho dela assim dilata, né, a pupila, tipo, pizza. E é o primeiro grande prazer da vida da 22 é comer. Ela vai estar sempre comendo o filme inteiro porque ela acha incrível esse negócio que é comida. Não tá errada, né? Joe enquanto gato e 22 enquanto Joe vão encontrar a versão física do Capitão Místico, né? Pra poder perguntar como é que eles fazem pra destrocar os corpos. Encontram eles combinam de que 4:30 da tarde eles vão fazer a cerimônia de destroca de corpos e a 22 vai voltar pro plano pré-vida e o espírito do Joe vai voltar pro corpo dele. Como o Joe fugiu do hospital, ele tá com roupa de hospital, tá cheio de molho porque ele comeu um monte de coisa, eles têm que voltar para casa. Eles pedem um táxi. Quem sai do táxi? A saxofonista famosa que contratou ele. Olha para ele e ele vestido com roupa hospitalar, manchada de molho, com um gato na nuca dele. Ele entra no carro. Quando ele chega na casa dele, tem um recado do ex-aluno dele falando: então, eu acho que é Doroteia o nome dela. Acho que é Doroteia. Eu nunca acerto o nome aqui, então talvez não seja. Ela viu você vestido de roupa hospitalar com um gato na nuca e ficou assustada e não quer mais que você toque lá na banda. Vamos fazer assim, você vem aqui hoje à noite, vem mais cedo, vem arrumadinho e a gente tenta convencer ela. Fala, toque, enquanto gato. Daí bate na porta, ele tá na casa dele, bate na porta, é uma aluna particular dele, que tá lá pra aprender trompete. Ele não pode atender porque afinal ele é um gato. E ele pede pra 22 falar:
Fala pra ela que hoje não vai ter aula e tal. E daí a aluna dele fala, não tem problema, eu só quero avisar pra você que eu não quero mais ser um músico. Eu desisto da música. E ele que tá tão centrado nele mesmo, ele pensa, tá bom, beijo, aluna. Pô, agora ele não precisa mais dos alunos, ele não precisa mais de nada, ele conseguiu o que ele queria, sabe? A 22 acha isso um absurdo e fala, não, eu vou conversar com ela. E ela tranca o gato pra dentro e vai conversar com ela. Ela concorda com a aluninha dele, falando, sim, jazz é completamente desnecessário. Eu acho que você deveria desistir mesmo. E daí a menininha fala, deixa eu só tocar uma música pra você. E ela toca uma música. E a 22 ela tipo, isso é incrível, essa música é maravilhosa. E daí a menininha fala, então eu não deveria desistir da música, né? Daí ela fala, não, você não deveria desistir da música. E isso desgraça a cabeça da 22. Por quê? Porque até aquele momento ela achava que uma vida que valia a pena era uma vida onde as pessoas não sofriam e não erravam. Então ela começa a conversar com o Joe Gato, falando, ela chegou aqui brava, ela chegou aqui triste. Por que ela não quer desistir da música? É só desistir? Por que ela vai continuar fazendo uma coisa que deixa ela tão triste? Daí o gato olha pra ela e fala, não, ela ama trompete. Trompete é a vida dela. Ela reclama agora, mas é o que ela ama fazer. Então ela vai continuar fazendo e continuar se matando de fazer até ela aprender melhor, porque é o que ela ama. Ele fala, talvez seja a faísca dela, não sei. E pra ele é tipo, pra 22 é tipo, o quê? Você pode continuar fazendo uma coisa mesmo odiando ela? Mesmo passando raiva? Como assim? Não faz sentido. Eles colocam um terno no Joe que tá extremamente apertado, horrível pra ele, e o gato fala que vai fazer um corte no cabelo dele, porque a mãozinha do gato ia dar super certo, né? Corta, passa assim, ó, máquina e deixa uma tira na cabeça do Joe, e ele fala, tá, a gente vai ter que ir no barbeiro. Vão os dois no barbeiro. Eles chegam no barbeiro e ele explica, o gato explica pra 22, né, o Joe. Esse barbeiro, ele é incrível, a gente conversa muito sobre jazz e ele nasceu pra ser barbeiro. Eles começam a cortar o cabelo e tal. Ela, que é uma nova alminha, sem experiência nenhuma, tá achando tudo fascinante. Ela começa a contar a história real de vida dela, que antes ela era uma criatura abstrata que vivia entre o espiritual e o físico, e começa a falar sobre o propósito de vida dela. E todo mundo na barbearia fica tipo, uau. E é interessante essa conversa com o barbeiro, porque ela ouviu do Joe que o barbeiro nasceu pra ser barbeiro. E ela fala pra ele, a 22 fala, não, ainda bem que você faz o que você ama. Daí ele fala, não, eu não achei que eu ia ser barbeiro, eu queria ser veterinário. Mas eu fui pro exército, quando eu voltei pra cá, o curso de barbeiro era muito mais barato que o curso de veterinário e eu tinha que sustentar minha família. E a 22 já fala, que pena que agora a sua vida é uma porcaria. Porque você nunca pôde fazer o que você quis. E daí ele olha pra ela e fala, você tá louca? Claro que não. Eu sou um barbeiro muito feliz. Eu posso conhecer pessoas legais, eu ajudo as pessoas saem mais felizes depois que estão aqui comigo. Ele fala, eu posso não ter a importância de um veterinário, mas eu sei que o que eu faço aqui nessa cadeira muda vidas. E ela sai novamente, tipo, então você não precisa ter o mesmo propósito sempre. E esse negócio de propósito de vida e de carreira, eu amava o curso de publicidade, que foi o que eu fiz. Mas eu nunca me dei bem em nenhum tipo de área da publicidade. Nada se encaixava. A única coisa que eu não odiei foi fotografia. E quando eu comecei a fotografar, foi treta. Um dia, quando tiver um filme equivalente, eu conto dos BO que foi pra eu aprender a tirar foto. Sem dinheiro, fudido, falido. Quando eu realmente engrenei na fotografia, eu tinha absoluta certeza que era o meu propósito de vida. Eu me sentia completa fotografando. Cada hora um aprendizado, cada ensaio fotográfico eu voltava cheia de fotografia é isso, eu sou tão feliz e completa. Passaram-se 14 anos e eu não tinha mais certeza se era isso, sabe? A absoluta certeza que eu tinha com 24, 25 anos, ela não existia mais na minha vida com 31, 32. E agora, com o canal, eu me vejo aberta a um novo, tipo, os 15 anos que eu fotografo ainda, foram o primeiro passo para agora. Porque tudo foi aprendizado para esse momento. E agora, para mim, parece que é isso que eu tenho que fazer da minha vida, sabe? Cada conversa que acontece nesse filme, você aprende um negocinho. E nesse, Gato Joe e a 22 aprendem que você não alcançar aquilo que você sonhou não é uma barreira para a sua felicidade e para você se sentir completo e feliz e pleno. Você alcançar os seus sonhos não é a única maneira de ser feliz. Você pode ser sim feliz e completo e pleno sem ter alcançado as coisas que você achava que ia alcançar. Ou mudando completamente de profissão depois dos 30 anos. E assim, a 22, ela tá achando cada segundo da existência dela fantástico. Ela tá aproveitando tudo que ela pode. E daí uma hora ela tá deitada assim,
sentindo o vento que passa do metrô. O chapéu dela cai e daí ela vai pegar e a calça dela rasga no meio. A calça dela rasga no meio e daí ele entra em desespero, porque é o terno do primeiro show dele com a Doroteia. E daí ele tem que ir aonde? Ele tem que ir na mãe dele pra arrumar. Ele vai na mãe dele e a mãe dele já sabe que ele não vai ser professor só, ele vai continuar indo atrás da carreira musical. E a mãe dele tá extremamente frustrada e brava. Pelo que parece, há muitos e muitos anos, a mãe e o filho conversam, mas em nenhum momento eles se comunicam. Então a mãe está falando para ele o tempo todo: você precisa de um emprego fixo, você precisa de estabilidade, você precisa disso, disso, disso. E o que ela quer falar é: eu te amo, eu se preocupo com você, uma hora eu não vou estar aqui e ninguém vai poder te ajudar e eu não quero que você sofra quando eu não estiver mais aqui. O que ele escuta? Minha mãe não me entende, ela não me apoia e ela não sabe o que é ter sonhos. Ele responde para ela: mas é isso que eu acredito, é isso que eu quero, eu vivo música, eu prefiro não comer do que não trabalhar com música. E o que ela escuta? Meu filho não tem nada na cabeça. Inclusive tem um vídeo sobre isso, gente. Qual que é? A importância das palavras na comunicação? Eu acho que é isso. Talvez eu coloque aqui. Eles estão falando, mas eles não estão ouvindo. E pela primeira vez, o Joe, enquanto gato, consegue falar as palavras pro corpo dele falar e explicar pra ele. Falar: mãe, eu não consigo falar nada pra você, porque todas as vezes que eu falo, você fica bravo. Parece que pra você, tudo que eu faço te decepciona. Ele usa as palavras, tem um vídeo sobre isso também, de maneira clara, explicativa e objetiva, sem ofender ninguém. Fala: mãe, toda vez que eu falo com você, eu me sinto pior, porque parece que nada vai te deixar satisfeito. Ela escuta, porque os dois podem não estar se comunicando, mas eles se amam. Quando os dois se amam e os dois estão tentando, dá pra criar um crescimento. Então, ela escuta o que ele tá falando e fala: filha, você pegou o mesmo dom do seu pai com a música, mas o seu pai tinha a mim, que sustentava a casa inteira, que mantinha a casa, que cuidava de você. Você não tem ninguém. Eu só não quero que você fique em necessidade quando eu não estiver mais aqui. E ele fala: não, mãe. E eu só quero que você se sinta orgulho de mim. E a mãe dele escuta e entende que o filho dela precisa de apoio naquele momento. Ele não precisa que ela pegue na mão. Ele não precisa de educação, ele precisa de apoio. E eles se escutam. Isso é tão legal. Pela primeira vez, parece que antes tinha uma barreira entre os dois, assim, porque as palavras não chegavam até o outro. E isso dissolveu. E ele entendeu as preocupações dela e ela entendeu a necessidade dele, e é lindo. E ela pega o terno que o pai dele usava pra tocar e arruma o terno no tamanho dele pra ele tocar naquele dia. Eles sentam numa esquina, assim, pra esperar o capitão do navio místico pra trocar os corpos e tal. E nessa hora a 22 senta. Ela olha pras folhas no vento e ela escuta o som das folhas e daí o sol bate bem no rosto dela, assim. E ela sente o calorzinho do sol batendo. E daí cai uma daquelas sementinhas que parece um aviãozinho, assim, na mão dela, e ela olha e ela fica completamente apaixonada pela vida, porque até aquele momento ela achava que a vida era sobre alcançar coisas e chegar até algum lugar e ser alguém. E daí ela percebe que não, que a vida, o grande propósito da vida é a vida. E que ela está vivendo naquele momento e é tudo que ela precisa fazer. E ela tenta explicar isso pro Joe e o Joe não consegue ouvir ela porque ele tá focado no propósito. E ela fala: cara, eu acho que eu entendi qual é a da vida. Eu entendi, a minha faísca pode ser qualquer coisa. A minha faísca pode ser andar, porque eu ando muito bem. A minha faísca pode ser comer, porque eu como bem. E o Joe, que tá tão centrado na própria vida que ele não percebe, ele fala pra ela: você só tá gostando dessas coisas porque você está no meu corpo. Porque ela consegue acessar todas as memórias do Joe no corpo, mas eles não têm a mesma personalidade. Você só gosta de tudo isso porque você tá no meu corpo, você não sabe o que é viver. Quando você voltar pro pré-vida e achar tua faísca, você vem e faz o que você quiser da tua vida. Mas agora você tem que devolver meu corpo. E corta toda a ilusão que ela tinha, porque ela explicou antes pra ele, falou: cara, eu achava que minha vida, que eu nasci errado. Eu achava que eu nunca ia me encaixar em lugar nenhum. Eu achava que eu nunca ia ter a faísca necessária pra vida. E ele não entende isso. Ele não entende que ele meio que desgraçou a cabeça dela de tudo que ela construiu, assim, ó. O místico chega, a 22 decide que ela não quer trocar de corpo, ela quer aprender e ela quer achar a faísca dela e ela sai correndo. Quando ela sai correndo, o gato sai atrás. Um dos Jerrys, que é o Jerry Contador, que segue a minha teoria da reencarnação, ele tem um ábaco assim, ele viu que uma alma não tá morta nem vive, tá em lugar nenhum. E ele passou o filme todo procurando por essa alma. E nessa hora ele encontra o Joe e a 22
e consegue levar todo mundo pro pré-vida de novo. Chegando no pré-vida, 22 chega com o ticket dela pra Terra. E daí todos os Jerrys estão muito felizes. Falando, cara, você conseguiu, você fez ela encontrar a faísca dela e tal. E ele fica muito bravo, porque não é justo que ela tenha encontrado a faísca dela e ele não tenha tido a chance de viver a vida dele. E ele começa de novo a falar as mesmas coisas pra ela. Você só encontrou a sua faísca porque você viveu no meu corpo. Você não sabe o que você quer da vida. Você acha que sabe. E é por isso que você conseguiu isso. Não é justo que você tenha conseguido isso. A 22, que mesmo tendo vivido muitos anos, ainda é uma criança novinha, joga ticket, o selo da Terra pra ele ir e vai embora. Já que não é justo, já que ela não aprendeu. E ele tá com o negócio da Terra assim, pronto pra ir. E ele conversa com o Jerry. E ele fala assim, será que ela encontrou o propósito? Eu não sei se é bem essa conversa, tá? Será que ela encontrou o propósito dela mesmo? Daí ele fala, propósito? Ela, sim, a faísca. Daí ele fala, não. Vocês, mentores com idealizações, a faísca não é o seu propósito. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E isso buga a cabeça do Joe. Buga, mas não bastante. Porque ele pega o ticket da Terra e vai de volta pra Terra. Chegando lá, ele chega no clube de jazz, ele realiza o sonho da vida dele. Aquele momento é o sonho da vida dele. Ele toca jazz numa banda de jazz renomada, com uma saxofonista conhecida. E ele vai até o final e a mãe dele tá lá torcendo por ele. E acaba e ele se sente vazio. Ele se sente completamente vazio. E ele começa a conversar com a Doroteia e ele fala pra ela, mas e agora? Ela fala, agora a gente volta amanhã e faz de novo. E daí ela pra ele fala, mas eu esperei isso pela minha vida toda, eu achei que ia ser diferente. Eu achei que eu ia estar mais completo. E a Doroteia conta pra ele a história do peixe, que encontra um outro peixe. E pergunta, eu gostaria de ir até o oceano. E daí um peixe fala pro outro, mas você está no oceano. E o peixe responde, não, aqui é água, eu quero ir pro oceano. O que ela quis dizer naquele momento é que ele estava procurando loucamente por uma coisa que ele já tem. E ele já estava bugado com o negócio da faísca, ele fica mais bugado ainda, ele chega na casa dele e ele começa a pensar nas coisas que a 22 viveu, porque eles têm acesso às memórias, né? E ele começa a sentir a alegria da 22 quando ela comeu aquele pedaço de pizza. Quando ela deitou no chão para aproveitar o ventinho do metrô. Quando ela pegou um pirulito e colocou na boca e sentiu o gosto do açúcar do pirulito pela primeira vez, sabe? E daí ele tira do bolso um monte de coisa que ela foi acumulando na aventura do dia dela. E ele olha para tudo aquilo e ele entende que não, a faísca de vida não é o propósito. A faísca de vida é aquilo que as alminhas precisavam para entender que elas estavam com vontade de viver. Então esse filme passa muito a ideia do nós estamos eternamente buscando aquele momento. E eu preciso dizer pra vocês que eu vou conseguir não chorar. Ai, meu Deus, já tá enchendo de água. Falando sobre isso, porque eu assisti esse filme, chorei, assisti de novo, chorei, fazendo roteiro hoje, chorei de novo. A gente vive muitas vezes em busca do incêndio, quando na verdade a gente deveria estar valorizando as nossas faíscas. Então é a ideia do quando eu for alguém, quando eu conseguir chegar a algum lugar, quando eu alcançar isso, quando eu terminar isso. Mas o sentido da vida não é todas as coisas que você vai ter alcançado, mas sim as pequenas faíscas que você vive na sua vida. E eu comecei a listar coisas que são as minhas faíscas. Quando eu fazia os meus noivinhos, minhas grávidas, fazer ensaio fotográfico no amanhecer na praia, existe um período assim de tipo 5 minutos, que a gente tem toda a claridade do sol, mas o sol ainda não tá lá, então a gente não tem sombra. Então o mar fica todo iluminado, tudo fica muito bonito, e a gente virou a noite dirigindo, tá todo mundo com frio, tá todo mundo cansado, mas daí eu falo pro casal, eu falo assim, cara, ergue ela pra cima, e os dois começam a rir, e daí o sol bate no rosto deles, e naquele momento a vida é perfeita. Aquele momento que eu consigo fotografar, porque por isso é a coisa que mais me fascinava na fotografia. Era fotografar sentimentos. Era como eu posso olhar para uma foto e falar, essas pessoas se amam. Era isso que eu queria conseguir alcançar na fotografia. Não sei se vocês sabem como é fotografar criança, mas cada período da criança você tem que ter uma artimanha para ela ficar feliz. Até 1 ano de idade você consegue iludir bem a criança. Você tem um brinquedinho, você faz uma risada, você faz um barulho. Se a criança estiver bem dormida e alimentada, ela vai colaborar com a foto. Depois de 1 ano e meio, 2, a minha técnica fotográfica envolve perguntar para o pai e para a mãe qual que é a coisa que ela mais gosta de fazer na vida. E essa coisa normalmente é correr.
Eu falo pros pais, a gente não vai falar nada com ela. A gente não vai pedir nada, porque tudo que a gente pedir, a criança vai querer fazer o oposto. Então a gente vai fazer assim, eu pego a criança, eu olho pra ela, eu falo, você consegue correr? E ela fala sim. Eu falo, vou te contar um segredo. Então eu pego e puxo a criança e eu falo, você vai correr bem rápido até o papai, mas bem rápido. E quando você chegar lá, você vai pular no pescoço dele, tá bom? Dela, você vê o olho dela brilhando, tipo, eu posso fazer isso? E daí eu falo, vai. E daí ela sai correndo, muito feliz, e pula no pescoço do pai. Eu falo, volta aqui, volta aqui, volta aqui. Agora você vai pular no pescoço da mãe. Sai correndo com tudo. E os pais começam a achar divertido o fato da criança estar se divertindo. E ela tá rindo. E daí eles começam a rir da criança rindo. E daí eu falo, levanta todo mundo e começa a pular. E daí tá todo mundo, agora abraça bem apertado a criança. E quando eu falo abraça bem apertado a criança tá rindo de verdade, os pais estão rindo de verdade, tá todo mundo de verdade, eu tiro a foto. E naquele momento eu consigo captar o amor de uma família. E naquele momento é o meu momento de faísca. Como isso me faz feliz? Como isso me preenche? Era isso, assim, ó. Quando eu tô fazendo essas roupas aqui pra vocês, que eu sei que vocês gostam muito, mas esse é o que eu mais faço por mim, porque me diverte muito fazer isso. Eu comprei, não sei se você sabe, eu estou vestida do Joe no começo do filme. Eu comprei um óculos no brechó, que era um óculos de armação normal. E daí eu assisti o filme de novo, e eu vi que a proporção do óculos pro rosto dele era muito maior. Então se eu tivesse um óculos normal, eu ia ficar normal, mas pro Joe, o óculos é muito marcante. Então eu, que já não tô com aquela coisa de dinheiro, fui lá na loja da China e comprei um óculos de sol e tirei a lente. E ficou exatamente na proporção que eu queria, que era a proporção do desenho animado. E quando eu olhei no espelho, eu falei, cara, essa é a proporção que eu queria. Aquele é meu momento de faísca. Quando agora... E esse filme eu acho que tá me desgraçando mais esse tempo, porque o Joe está tentando ser alguém. E nessa carreira minha agora de youtuber, a gente sempre fica com aquela coisa de... Quando eu tiver X coisas, eu serei uma youtuber de sucesso. Só que esse é o caminho da obsessão, porque é um copo que nunca enche. Então eu estou falando isso pra vocês, mas tentando internalizar isso pra mim também, tá? Então é um aprendizado nosso. Eu lutar pelos números, mais inscritos, mais compartilhamentos, mais visualizações. É uma corrida contra o nada. Ela nunca é sempre mais. Mas quando eu leio um comentário de vocês dizendo como eu aluguei um triplex na cabeça de vocês, como vocês acham que vocês têm que procurar ajuda, como isso fez vocês aprenderem alguma coisa, verem a perspectiva diferente. Vocês estavam tristes e depois esse vídeo fez vocês sorrirem. Tem uma moça nos comentários que falou que me assistiu logo depois de ela ter passado por um parto e ela teve que deixar o bebezinho dela no hospital. E o vídeo fez ela um pouquinho mais feliz. É aí que tá a minha faísca. Saber que eu estou fazendo diferença na vida das pessoas está a minha faísca. Os números podem virar minha obsessão, mas a minha faísca tá em vocês. Demorei pra chorar no vídeo, gente. Demorei pra chorar no vídeo. Mas tá, todo mundo encontrou sua faísca, né? Cadê o papel? Eu já devo estar chorando preto, assim, eu não vou nem olhar no espelho. Não, senão vai dar merda. Mas quando o Joe entende isso que eu falei pra vocês, ele tem um plano. Ele decide começar a tocar e ir pra zona da inspiração. Chegando lá, ele vai procurar a 22 e devolver o cartãozinho da terra pra ela. Ele começa a tocar, ele consegue ir pra lá. Chegando lá, ele encontra o capitão do navio. E, infelizmente, a 22 virou uma alma perdida, porque antes ela não vivia. E agora ela viveu e ela sabe o que ela perdeu. E eles começam a perseguir a 22 pra poder entregar o cartão da terra, pra ela poder ter uma vida, e eles não conseguem, porque ela tá muito presa nas coisas. E é todo um rebuliço, um corre pro lado, corre pro outro. Ela fica tão grande que ela acaba engolindo o Joe. Quando ela engole o Joe, numa nuvem de areia pesada, assim, e mostra todas as pessoas falando pra ela como ela falhou na vida e como ela nunca vai alcançar nada. Sobretudo o Joe falando que ela não sabe do que ela tá falando. Ela não descobriu a faísca dela. E ele consegue se esforçar para chegar até ela e falar: a sua faísca é a sua vontade de viver, não é o seu propósito. A sua vida é encontrar as suas faíscas e não o seu propósito. Não tem nada a ver com isso. O grande significado da vida é viver.
É isso. E ele abraça ela e fala, você encontrou sua faísca, você é merecedor e você consegue sim. Então esse é a segunda maneira de virar uma alma perdida no filme Soul. É você ter inspiração, mas várias pessoas em volta de você falando que você não consegue, você não é o bastante. E que você nunca vai conseguir. Ele entrega o cartãozinho da Terra e fala, você merece. Ela fala, mas eu tô com medo. Ele fala, não tem problema, eu vou com você até onde eu conseguir. E os dois vão, ela vai pra Terra e ele vai pro pós-vida. Só que ele vai pro pós-vida entendendo que ele não perdeu a vida dele inteira. Então ele aprende, ele entende que o mundo não tem que girar em volta dele, ele aprende altruísmo, porque agora ele é agradecido pela vida. Gratidão gera altruísmo também. Ela vai pra Terra, ele vai pro pós-vida e os Jerrys resolvem dar uma segunda chance pra ele. A minha humilde opinião é que o filme deveria ter acabado aí. Eu gosto da ideia de ele encarar o que viesse independente, sabe? Tipo, ele viveu a vida dele, ele aproveitou, ele teve o show, eu acho que ele não deveria ter voltado. Mas o filme quer que a gente saia com esperança, né? Então ele volta pra Terra, volta pro plano físico. Ele fala que agora ele sabe que a única coisa que ele vai fazer é viver muito. E é isso. Chorei, abri meu coração pra vocês, isso virou terapia. Ai, que medo de como é que tá essa maquiagem. Mas me contem, onde estão as faíscas de vocês? Nos comentários. Esqueçam de curtir esse vídeo, me mostrar para alguém. Talvez não nesse vídeo que eu tô chorando que nem uma louca. Se inscrever nesse canal e a gente se vê na próxima semana ou a qualquer momento.